Tô doida, gente. É isso. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Queria chamar aqui o Gerson e a irmã Cláudia aqui à frente, né, que fizeram aniversário. E vocês que estão aqui, abram a sua Bíblia comigo. Cara da Cláudia no assustada. Evangelho de Iohanan. Evangelho de Iohanan. Hein? Sobe aqui, filho. Vem cá, Bruna, então também, que daí já ora pro casamento, que fez aniversário também, né? Só que vai levar um chocolate o casal, tá bom? Vocês repartem depois. Amém? Vamos estender as mãos aqui sobre a vida deles. Senhor Deus e eterno Pai, nós abençoamos a vida do Teu Filho, Pai. Ó Deus, a vida do Senhor Jesus, ó Deus, aonde Ele fez mais um ano de vida, nós abençoamos o relacionamento deles, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Ó Deus, nós abençoamos a vida da Cláudia, Pai, que o Senhor possa derramar toda sorte de bênção sobre a vida dela e fazer com que ela venha viver sempre o sobrenatural e aquilo que nós não podemos dar, que o Senhor possa ouvir a oração e cumprir, Senhor Jesus, ó Deus, com todo carinho, com todo amor, aquilo que eles têm entregado diante do Teu altar. Abençoe-os poderosamente e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Evangelho de Iohanan, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Evangelho de João. Iohanan no hebraico se chama João. Você que encontrou o Evangelho de João, no capítulo de número 18. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 1 a seguir. Aleluias. Amém? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Tendo dito estas coisas, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do arroio de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com os discípulos. E também Judas, aquele que o entregaria, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas, depois de ter recebido da corte uma companhia de soldados e os ministros dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, porém, sabendo tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse: eu sou. Também estava com eles Judas, aquele que o entregava. E quando Jesus lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Então tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: já vos disse que eu sou. Portanto, se é a mim que buscais,
deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: daqueles que tu me destes, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o servo se chamava Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Porventura, o cálice que o meu pai deu, não o beberei? Então a companhia dos soldados, e o comandante e os ministros dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, esta noite, Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença para render graças e adoração ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, Senhor Jesus, fale conosco de uma forma sábia, concisa e eficaz, para que saiamos daqui, Senhor Jesus, lavados, remidos pelo Teu sangue, ao encontro, Senhor Jesus, ao qual nós temos com o Teu Espírito Santo. Se conosco, leve a nossa mente cativa ao Senhorio de Cristo, e Te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Amém. Aleluias. Essa noite é uma noite muito especial, uma noite em que Jesus ele marcou para nós um encontro, e um encontro esse que vai trazer uma mudança não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que fazem parte do nosso rol de amizade, sobre a vida de todos os nossos familiares, porque aqui nós aprendemos realmente a dar valor naquilo que Jesus realmente ele fez por cada um de nós. E quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de João, e aqui no capítulo 18, eu vejo um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada, um capítulo onde Jesus realmente ele mostra a sua autoridade, aonde ele mostra realmente que a obediência ela é maior do que qualquer outra coisa, e às vezes é necessário que nós obedeçamos ao Senhor, é necessário que nós realmente venhamos entender o verdadeiro propósito que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir o chamado estabelecido por Deus, assim como Jesus está nos mostrando aqui no capítulo 18, que ele veio para cumprir um chamado, ele não veio para ser um fugitivo. Muitos de nós, às vezes, numa situação como essa, poderíamos fugir, mas Jesus, ele nos ensina para que não fujamos de nenhuma situação. Por pior que seja a adversidade a qual nós encontramos, o que nós precisamos realmente fazer é lutar com todas as forças, crendo que nós servimos a um Deus que irá nos ajudar, a partir do momento que nós temos uma vida no altar, a partir do momento que realmente nós nos posicionamos perante aquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Mas o que nós precisamos ter de despertamento é que nós não somos frequentadores de cultos, e às vezes nós acostumamos com as homilias, nós sabemos como o culto vai começar e sabemos como o culto vai terminar. Não é dessa maneira que nós devemos pensar. Eu não devo pensar, eu vou na igreja para cantar 4, 5 louvores, para ouvir uma ministração da palavra, para dar o meu dízimo, para dar a minha oferta. Não, eu tenho que vir na igreja com o intuito de adorar ao Pai. Eu tenho que me preparar em casa e falar: hoje eu vou lá e entregar a minha adoração ao Senhor. E quando eu entendo isso, eu chego diferente na igreja, porque eu chego na igreja para poder ter um encontro, não com as pessoas, mas com o meu Jesus. E quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida se transforma, eu fico completamente diferenciado, eu saio renovado, eu saio cheio de paz, cheio de alegria, eu saio cheio de gozo, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele já se levantou ao nosso favor. Eu preciso ter esse entendimento. E a Santa Ceia, que nós iremos participar daqui a alguns minutos, muitos acham que é apenas uma rotina mensal. Eu vou lá porque eu preciso tomar a ceia.
Eu vou lá porque se eu não tomar a ceia, o pastor vai ver que eu estou em pecado. Eu vou lá porque se a palavra ela me confrontar, eu vou mudar o meu jeito de ser e eu vou tomar a Santa Ceia do Senhor. Só que apenas um ato religioso que se torna um grande problema na vida do cristão, porque quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos apenas tendo uma atitude religiosa, uma atitude aonde nós geramos problemas sobre as nossas vidas, porque nós não estamos aqui por causa de Cristo, estamos aqui para poder mostrar diante de todos e diante da sociedade que nós estamos participando do banquete, e está completamente errado, porque o momento da Santa Ceia é um momento onde nós devemos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. E o inimigo ao qual está ao nosso derredor, ele conhece o lugar onde nós mais estamos, e ele sabe, se você está na presença do Senhor, ele sabe que ali é o lugar que você mais está, e por isso ele acaba fugindo de você, porque ele sabe que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas no capítulo 22, eles são evangelhos sinóticos que não mostram detalhadamente aquilo que João estabeleceu aqui no capítulo 18. Os evangelhos, eles não relatam a saída de Jesus do Getsêmani. Por exemplo, ali naquele momento, Jesus ele chama os seus discípulos e ele fala assim: eu quero que vocês 11 venham comigo. Saíram do banquete, saíram da Santa Ceia, e eles chegaram diante daqueles 11, ele estabeleceu limites para alguns. Ele chegou para 8 e falou: vocês fiquem aqui, porque eu vou um pouco além para orar. Mas chamou consigo Pedro, Tiago e João, e eles foram um pouquinho mais adiante, e a Bíblia diz que Jesus chegou para aqueles 3 homens e falou para aqueles 3 homens: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, para que não entreis em tentação. Ou seja, acabou. Só que aqui no Evangelho de João, nós vemos que ele vai muito mais além. Ele mostra a saída de Jesus. Ele mostra que Jesus realmente ele estava saindo ali para poder realmente cumprir o seu chamado, o chamado de Cordeiro, o chamado para poder trazer a salvação para a humanidade, para trazer a salvação para todos nós. E quando eu começo a ver isso, eu vejo que existem separações. É como o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha o lugar, o átrio, ele tinha o lugar santo e o santo dos santos. Ou seja, o átrio era o lugar da multidão, e a multidão não podia acompanhar Jesus. É como os discípulos, os 8 que ficaram, eles representavam a multidão. Os outros 3 que foram um pouquinho mais além com Jesus, eles representavam a oração. E depois Jesus ele entra onde? No Santo dos Santos, que é o lugar de intimidade com o Pai. E ali ele começa a rasgar o seu coração, porque as minhas obrigações, elas não podem impedir de orar. E a igreja hoje em dia, ela está acomodada. A igreja não gosta mais de orar. As pessoas, elas não gostam mais de se preparar para poder receber aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios de obrigações, e as obrigações, elas me atrapalham. As obrigações, elas não me deixam orar. Eu acordo às 6 horas, eu vou para o trabalho, do trabalho eu chego em casa, eu preciso fazer comida, eu preciso limpar a casa, eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo. Ou seja, temos muitas obrigações, e não conseguimos dar conta de realmente nos posicionarmos e orarmos ao Senhor. Só que se nós olharmos para grandes heróis da Bíblia Sagrada, por exemplo, José, ele tinha muitas obrigações depois que ele foi levantado como governador do Egito. Ele tinha que tomar conta do Egito, ele tinha que tomar conta dos alimentos, porque viriam 7 anos de fome, naquele momento de fartura, ou seja, tinha muito trabalho. Mas a Bíblia diz que ele orava de manhã, à tarde e à noite. Daniel, ele foi levado cativo
por Babilônia, mas quando ele estava lá, o rei Dário chegou para ele diante de 120 jovens que também tinham capacidades sobrenaturais, mas ele chegou para Daniel e falou: Daniel, eu vou te colocar como governador, eu quero que você seja chefe dos 120 homens, eu quero que você seja chefe das províncias, eu quero que você seja chefe do teu povo. Era uma obrigação grande, mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. A Bíblia mostra Davi, um rei. E agora imagina comigo, você sendo rei, você sendo uma pessoa de suma importância em uma sociedade. Quantas obrigações você tem? Só que a Bíblia diz que Davi também, ele separava o tempo dele para orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E você? Quantas vezes você orou ao Senhor hoje? Isso porque é domingo. E na semana? Quantas vezes você orou? Os nossos cultos de oração de sexta e de domingo, de sábado de manhã, era para ser os cultos mais cheios. Os cultos onde nós deveríamos ter o prazer e falar: eu vou lá para poder orar ao Pai, eu vou lá porque eu preciso realmente me encher, esvaziar da minha vida natural para poder viver o sobrenatural. E não é isso que nós vemos. São os cultos mais vazios que nós temos aqui na igreja, porque as pessoas, elas falam: trabalhar a semana toda, vou acordar sábado de manhã para ir orar? Vou nada, vou ficar em casa. E você acha que isso é legal? Aí depois você fala assim: eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problemas na minha vida social, eu estou com problema na escola, na faculdade, eu estou com problema em vários lugares. Mas e a sua oração? E a sua entrega a Deus? Como está? Às vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus porque nós não nos apresentamos a Deus. Eu estou falando aqui apenas de homens normais. Falei sobre José, Daniel e o rei Davi. Mas e se eu falar de Jesus para você? Como Jesus ele se portava diante de problemas, diante da sua vida terrena? Os historiadores dizem que antes dele fazer qualquer coisa, ele ficava por 4 horas orando, para depois realmente conseguir sair e fazer aquilo que estava estabelecido para ser feito. Após a oração, Jesus tocava em enfermos, e enfermos eram curados. Após a oração, Jesus tocava em mortos, e mortos eram ressuscitados. Após a oração, Jesus andava sobre as águas. Após a oração de Jesus, ele apaziguava a tempestade e mostrava que realmente a oração, ela é fundamental para um cristão. Só que o povo está dormindo. O povo não tem mais esta prática. O povo não vive mais o princípio de uma oração. E esqueceram que a oração é de suma importância para todos nós vivermos o sobrenatural. Porque sem oração é impossível a gente realmente ir adiante daquilo que Deus ele quer que nós venhamos viver. Porque a oração, ela abre os céus ao nosso favor. O povo havia pecado, o povo estava aprisionado, mas a Bíblia diz que quando o povo saiu para a rua, os mais velhos, os sacerdotes, eles começavam a clamar ao Senhor. Depois os jovens, depois as mulheres, e a Bíblia diz que até mesmo os animais, eles chegavam a sair para as ruas e uivavam, faziam barulhos para que Deus pudesse mandar a chuva. E Deus nos céus, ele ouviu a oração do povo, e ele abriu os céus para poder abençoar aquele povo. Não é diferente hoje. Às vezes Deus não abre o céu sobre nós porque nós estamos travados, nós não oramos mais como devemos orar. Temos tempo para muitas coisas, mas menos para poder ter momento de intimidade com Deus. E se a oração abre o céu, eu quero dizer para você esta noite: não se prive de orar. Volte a orar, volte a praticar a oração, e você vai ver Deus agir ao seu favor em nome de Jesus. Às vezes nós buscamos a cruz, e a cruz ela significa sacrifício, mas
O Getsêmani, aonde Jesus estava aqui nesse momento, significa obediência. E o prazer de Deus é a obediência, ao ponto que Ele fala na palavra dele: eu não tenho tanto prazer assim em sacrifício, mas sim em obedecer, e obedecer a sua palavra. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo os seus mandamentos. E por isso Jesus ele fala: orai sem cessar. Então quando eu quero realmente viver um milagre na minha vida, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de obediência, eu preciso realmente buscar ao Senhor, porque quando eu busco a intimidade, eu começo a descobrir a vontade de Deus sobre a minha vida. Quando eu busco ter um relacionamento com Deus, eu começo a buscar a sua vontade, porque eu tenho intimidade com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10, vai dizer: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quem aqui já orou o Pai Nosso? Todos nós já oramos o Pai Nosso, todos nós já recitamos o Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, só que o versículo 10, ele é muito categórico naquilo que ele diz. Ele está falando: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus sobre a minha vida e a sua vida? É que nós venhamos ter uma vida de oração como Ele também teve uma vida de oração. A nossa geração, o povo de hoje, eles pegam um versículo isolado da Bíblia e diz: tudo é possível ao que crer. Sim ou não? Tudo é possível ao que crer, igreja? Vou perguntar de novo: tudo é possível ao que crer, igreja? Não, só vou continuar a mensagem, todo mundo responder: tudo é possível ao que crê, igreja? Eu digo não, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes nós falamos tudo é possível, às vezes as pessoas elas cometem um erro de liberar para a igreja, falar tudo é possível àquele que crê, mas não dão continuidade às palavras do Senhor, porque se nós não tivermos fé realmente necessária, nós não viveremos o impossível, nós não viveremos aquilo que nós sonhamos, porque eu não estou agradando a Deus, porque a minha fé é pequena, eu estou perdendo realmente a minha intimidade com Deus, eu não estou deixando o reino de Deus ser estabelecido sobre a minha vida, e quando eu não deixo o reino de Deus ser estabelecido na minha vida, eu é que sofro os reveses e tudo aquilo que se levanta. Aí as coisas não começam a dar certo. Por quê? Porque eu estou baseado apenas nisso. Eu estou dizendo, eu creio e tudo é possível, mas eu não oro, eu não busco, eu não tenho intimidade com Deus. Ou seja, a minha fé é pequena, porque eu estou apenas em cima de uma palavra que foi liberada para mim, mas eu não tenho a atitude de mudar o meu jeito de ser para poder viver o sobrenatural. E por isso eu fico preso, e algumas coisas se prendem no mundo espiritual. E por isso eu digo para você esta noite, que sem fé é impossível agradar a Deus. Melhor é a obediência do que o Calvário. Jesus, quando ele estava ali, ele estava sendo obediente. Calvário é bonito você falar, traz choro, traz realmente um pensamento das coisas que aconteceram, mas só que falar da obediência é muito mais forte, porque sem obediência Jesus não teria enfrentado a cruz, porque sem a obediência Jesus não estaria orando ao Pai, e sem a obediência e sem a oração ele não teria gerado forças o suficiente para ele ir até o final e trazer a salvação para mim e para você que estamos aqui esta noite. Por isso nós precisamos obedecer, porque não haverá salvação sem obediência. Jesus ele estabeleceu várias leis, e às vezes hoje nós caímos naquela palavra: eu vivo pela graça. As dispensações todas já passaram, inocência, consciência, governamental, patriarcal, lei, e agora eu estou vivendo na graça. E se eu estou vivendo na graça de Deus, eu posso fazer todas as coisas. Está errado, não podemos fazer todas as coisas não. Nós precisamos entender que Jesus ele veio para cumprir a lei, ele não veio para destituir a lei sobre as nossas vidas. E por isso eu tenho que entender que pela graça, às vezes é muito mais difícil de ser vivido. Por exemplo, Jesus ele fala para uma pessoa quando chega para ele: Jesus, o que é mais fácil de se viver, a lei
ou a sua graça? Jesus fala: a lei diz, não matarás. Mas eu digo a vocês, se no teu coração você pensar em matar, você já cometeu o homicídio. A Bíblia diz, a lei diz, não adulterarás. Mas eu digo para você, se olhares para uma mulher com desejos no seu coração, você já cometeu o adultério. E aí? Olha só como vai muito mais além, como se aprofundamos muito mais diante de tudo isso. Às vezes nós passamos um mês inteiro murmurando contra Deus. Ah, Deus, as coisas não acontecem, as coisas não dão certo, as coisas estão fechadas, eu não consigo ir além, eu não consigo desfrutar. E chegamos no culto e colocamos uma máscara perante toda a situação que estamos vivendo. Só que chegou um dia que Deus, Ele quer que nós venhamos tirar a nossa máscara, porque Jesus, Ele foi traído por um beijo. E quantas vezes nós também somos traídos por um beijo? Quantas vezes nós somos traídos, assim como Jesus também foi? Judas o beijou para o conforto dos malfeitores. Ele podia chegar ali e beijar a Jesus por amor, mas ele beijou a Jesus para poder confortar os malfeitores que ali estavam. E o beijo que pode sarar, às vezes fere, machuca. Davi, ferido por seu filho Absalão. Abel, ferido por seu irmão Caim. Noemi, ferida por Orfa. E você? E eu? Estamos feridos por quem? Às vezes nós somos feridos por pessoas que estão próximas. Às vezes nós somos feridos dentro da casa do Senhor. E isso tudo acaba gerando um conflito que não nos deixa prosseguir ou fazer realmente a vontade plena de Deus sobre as nossas vidas. E aqui Jesus, Ele foi ferido por nossa desobediência, pela desobediência do homem. É melhor a angústia com Cristo do que o beijo do diabo. Às vezes é melhor a gente passar um momento de angústia juntamente com Cristo do que receber um beijo do diabo, porque nós sabemos que o beijo do diabo não vai resolver nada. Ele pode até momentaneamente trazer um certo conforto para você, só que esse certo conforto vai te levar para a perdição, vai te fazer estar longe da presença do Deus que você serve. Por isso eu preciso entender que às vezes a minha angústia diante de Cristo, na situação que talvez eu esteja passando, é muito melhor do que receber realmente um tapinha nas costas ou um afago do diabo na nossa cabeça. Porque Jesus, Ele fala para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se Jesus venceu, eu e você também iremos vencer, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. É melhor ser traído do que trair. Jesus, Ele estava mostrando isso. Eu não vou trair vocês, serei traído para ser morto, mas eu não vou trair vocês. Eu vou até o fim. Eu vou mostrar para vocês que realmente vocês irão desfrutar de algo novo na vida de vocês. E às vezes nós não temos que mudar o nosso jeito de ser por uma traição, porque se Jesus mudasse o jeito dele ser por causa da traição de Judas, nós não estaríamos aqui salvos, nós não teríamos recebido a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. E por isso Jesus, Ele foi até o final. Por isso eu tenho que me manter com a minha integridade, porque se me traem, eu preciso manter íntegro. Se me traem,
eu não tenho que fazer as mesmas coisas. Se me traem, eu não tenho que pagar mal com mal, mas o mal com o bem, porque isso agrada o coração de Deus. E eu sei o caminho que eu estou prosseguindo, porque o caminho que eu estou passando é um caminho que vai me levar para a eternidade ao lado do Pai. Por isso eu preciso mudar o meu jeito de ser, porque se ontem eu fazia dessa maneira, se ontem eu falava, se bateu na minha cara, eu vou bater também, se me chutou, eu vou chutar também, eu estava agindo errado. Jesus mesmo fala, se derem um tapa na tua cara, se derem um tapa na tua cara, dê outra face também. Se te derem a túnica, dê também as vestimentas, dê também a tua capa. Se pedirem para andar com você 1 milha, vá 2 milhas, porque às vezes 1 quilômetro, ou seja, às vezes 1 milha, ela não é suficiente para você falar do amor de Deus, para que haja conversão, mas às vezes 2 milhas vai ser o suficiente para que a pessoa entenda realmente o verdadeiro caminho e a verdadeira conversão a ser seguida por aquela pessoa. Porque quando eu tenho essa integridade de Cristo, eu não desvio o foco, mas eu permaneço na minha fé em Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluias. Por isso eu preciso entender. Judas, neste momento, em vez de atrair para Cristo as pessoas, ele estava atraindo as pessoas para a morte. Ele podia muito bem estar arrebanhando pessoas para Jesus, mas a sua arrogância, o seu jeito de ser, trouxe morte para ele e morte para outras pessoas que não aceitaram a Jesus. E por isso eu preciso entender o verdadeiro propósito de Deus. A Bíblia fala daquela mulher com um vaso de alabastro, onde os discípulos estavam reunidos, e ela chega, ela quebra aquele vaso de alabastro, ela deita aquele perfume nos pés de Jesus. Ela não parava de chorar e com seus cabelos enxugava os pés de Cristo. E ali naquele momento Judas, ele começa a bravejar, e ele começa a falar: que desperdício, isso aí valeria 300 denários, daríamos para vender esse vaso. Só que o que ele estava mostrando aqui? Que ele era orgulhoso e ele queria as coisas somente para ele. Assim é uma pessoa quando ela pega a palavra de Deus. Não vou falar sobre dízimos e ofertas, porque já foi falado, mas quando a pessoa falar no Novo Testamento, não é necessário dizimar, não precisa dizimar. Só que Jesus está mostrando aqui que isso tudo é o que é o pensamento de Judas, porque Judas, ele começa a ver que o dízimo, a oferta é um desperdício. Só que aquele que está fiel nas palavras de Deus, ele faz aquilo com alegria. Era isso que esta mulher estava mostrando: eu vou fazer com grande alegria, porque eis aqui o meu rei, eis aqui o meu Senhor. Quando ela entregou aquilo, ela falou: eu vou entregar o meu melhor, porque Ele é o que vai me salvar, Ele é o que vai me dar realmente a vida eterna. E às vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus e temos o espírito de Judas na nossa vida, aonde nós não entregamos o nosso melhor ao Senhor, aonde nós retemos e vivemos uma vida completamente desregrada daquilo que Deus estabeleceu para ser vivido. Judas valorizava mais o perfume do que Cristo. Isso eu quero dizer para você. Quando nós valorizamos o nosso dinheiro, quando nós valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa casa, o nosso carro, a mais do que Cristo, nós estamos desvalorizando a Cristo e valorizando mais as coisas deste mundo, que são coisas passageiras, coisas que vão ir embora, coisas que ficarão. E Jesus, a Bíblia mostra que mesmo ferido, mesmo machucado, Jesus, ele sabe que a ferida na alma dói mais do que no corpo. A ferida na alma machuca muito mais do que a ferida no corpo. E ali naquele momento, a Bíblia diz que quando eles saem do horto do Getsemane, eles se deparam com alguns soldados. E nós lemos aqui que Jesus pergunta para eles: a quem buscares? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele diz: eu sou. E naquele momento que eles se armaram para pegar Jesus, a Bíblia diz que Pedro tirou a espada que estava embanhada e cortou a orelha direita de Malco.
E naquele momento, quando ele cortou a orelha de Malco, Jesus, ele estava dizendo: Pedro, ele repreende a Pedro, ele fala: Pedro, guarda na cintura esta espada, guarda na bainha esta espada. Não poderia eu pedir ao Pai e Ele enviar uma legião de anjos para nos guardar, para nos livrar? E por que você fez isso? Só que a ferida que estava na alma de Jesus doía muito mais do que a ferida na orelha daquele homem. Só que Jesus olhou para aquele homem com amor. E quando Jesus olhou para aquele homem com amor, Ele olhou o seu pai, que era sacerdote, e falou: você é filho de sacerdote, você também seria sacerdote, mas a lei mostra que o sacerdote que tem defeito não pode trabalhar como sacerdote. Aí Jesus, ele pega aquela orelha na terra e ele restitui a orelha sobre a vida de Malco, dizendo para você: filho, eu restituo todas as coisas sobre a sua vida. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está dizendo para você: eu vou restituir aquilo que você perdeu, aquilo que foi roubado, aquilo que você já não tinha mais esperança. Eu vou restituir na sua vida, porque Deus, Ele quer realmente fazer com que você tenha o seu ministério restituído, o seu ministério que estava jogado fora, o seu ministério que foi colocado à prova, o ministério que Deus colocou nas tuas mãos, e porque você estava olhando a situação daquilo que falaram, daquilo que fizeram com você, você começou a guardar os teus talentos, você não conseguiu granjeá-los mais, porque as palavras te feriram na alma, não no corpo. Só que Deus, Ele está te chamando esta noite para você rever e se posicionar, porque Ele tem um chamado especial para você. Ele quer restituir o teu chamado, Ele quer te restituir para que você possa fazer parte do rebanho que vai levar outras vidas à salvação. Assim foi o que Deus fez. E Jesus, a oliveira verdadeira prensada no horto do Getsêmani, ali naquele momento, ele estava com uma angústia, porque ele estava pensando na traição. Só que ver Jesus não é questão de visão ótica, mas é questão de oração. Só conseguiremos ver a Jesus se realmente nós voltarmos à prática de uma oração verdadeira. E naquele momento, quando Jesus, ele sai daquele lugar, nós lemos aqui, ele pergunta: a quem buscais? E os soldados disseram: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: eu sou. Naquele momento que ele disse: eu sou, a Bíblia diz que os soldados voltaram para trás e caíram todos prostrados. Naquele momento eu vejo algo maravilhoso da parte do nosso Senhor Jesus, porque naquele momento Jesus podia destruir todos aqueles soldados, bastava ele falar para o Pai: Pai, destrua, e eles seriam destruídos. Pai, faça como lá no Êxodo, abra a terra e faça a terra comer esses homens, e iria acontecer. Só que naquele momento, Jesus quis mostrar para eles apenas um pouquinho da tua glória, quem Jesus realmente é, e que eles não poderiam deter a Jesus. Mas só que Jesus estava ali falando: mas eu sou o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Eu não posso fazer isso, eu não posso pagar o mal que vocês estão querendo fazer a mim. Da mesma forma, eu levanto vocês. A Bíblia não diz, mas eu penso, com um pensamento de um pregador, eu penso que naquele momento, quando eles estavam caídos, prostrados, eu penso que Jesus foi lá e pegou na mão de um por um e levantou: filho, levanta, filho, acorda, filho, se põe de pé, vocês têm uma incumbência, vocês precisam me prender. Aí eles perguntaram de novo, aí Jesus perguntou de novo: a quem buscais? E eles novamente disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele disse: eis-me aqui, sou eu. Só que nesse interim, eu vejo que Jesus, ele queria nos ensinar, assim como ensinou os discípulos, porque Jesus pediu para os três orarem, para que eles não entrassem em tentação. Jesus, ele chega para eles e fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a minha hora é chegada.
Ali naquele momento, quando Jesus, ele começa a falar isso, ele começa a ensinar que era necessária a oração para que você não caia em tentação. Só que Pedro, ele é tentado por não orar. A Bíblia diz que por 3 vezes Jesus voltou e eles estavam de que maneira? Dormindo. E quando nós vivemos uma vida sonolenta, uma vida sem oração, nós caímos facilmente em tentação. Sabe por quê? Porque nós não temos intimidade. Porque quando nós temos intimidade com Deus através da oração, o mal se afasta de nós. O mal não passa nem perto. Você pode falar, estão me tentando, isso aí está querendo me travar, isso aí está querendo me derrubar. Mas quando eu tenho uma vida de oração verdadeira, o mal ele não passa nem perto de mim. Sabe por quê? Porque eu estou tendo intimidade com Deus. Eu não estou vacilante, eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor a todo momento. E por isso a intimidade que eu tenho com Deus me fortalece de tal modo que eu consigo vencer os reveses que a vida tem tentado trazer para que nós caiamos. Só que se você entrou aqui caído, Jesus ele não está te acusando. Jesus está mostrando para você que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ainda que o homem caia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, o Senhor fala de todas elas, eu os colocarei de pé em nome de Jesus. Você está aqui porque Jesus te ama. Você está aqui porque não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a cada um de nós. E se você é escolhido de Deus, se posicione, porque há um milagre do Senhor estabelecido para a igreja, para que ela possa mudar, para que ela possa se transformar, para que ela possa realmente entender que a oração ela é fundamental para o cristão. E por isso eu preciso orar, porque quem dorme não perdoa. Quem dorme não perdoa, mas fere. Porque aquele que dorme não tem relacionamento íntimo com Deus, e as suas palavras são só palavras que vêm para ferir, para machucar. É melhor um tapa na cara do que uma palavra que fere, porque a palavra ela não volta vazia, ela fica enraizada no seu coração, e por mais que passe os anos, aquilo vai estar sempre na tua mente, porque aquilo te fez uma cicatriz, um machucado que doeu, que te feriu, e você não consegue lidar com aquilo. Mas somente será apagado aquele que tem um coração realmente convertido em Deus. E se nós temos um coração convertido em Cristo Jesus, nós viveremos o sobrenatural daquilo que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas, porque é o que Deus quer de nós. O versículo 11 de João 18 diz: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, porventura o cálice que meu pai me deu, não hei de beber? Olha só, Jesus aqui ele sara quem o feriu. E quem feriu a Jesus? O próprio Pedro. Porque Jesus pediu para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí todas as vezes que Jesus voltava: ei, dormis e repousais, basta, porque é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Naquele momento Jesus sentiu uma tristeza muito grande, porque Jesus tinha pedido para eles interceder, e eles feriram a Jesus, porque não oraram com o Mestre, não intercederam por Jesus. E a ferida fez com que Jesus pudesse realmente mostrar para Pedro aqui nesse momento: Pedro, eu quero sarar a minha igreja, eu quero mudar a história. Só que para que isso aconteça, é necessário que você coloque realmente as suas armas dentro da bainha. É necessário que nós, às vezes, guardemos algumas armas, porque muitas vezes nós estamos sempre armados, sempre na retaguarda. Se mexer comigo eu também bato, se me bater eu também vou retrucar, e não é assim. Com Deus é diferente. Com Deus 1 mais 1 não é 2. Com Deus 1 mais 1 é 3, porque Ele diz: onde estiver 2 ou mais reunidos em minha presença, ali estarei também. Se você está em 2, o Espírito Santo está. Está vendo como que não é 1 mais 1 com Deus não é 2? 1 com Deus é 3, porque o Espírito Santo está ali também. Então é uma soma completamente diferenciada quando nós buscamos a Deus verdadeiramente. A igreja, ela é um lugar de sarar feridas.
não é um local para colocarmos mais feridas nas pessoas. A igreja é um lugar onde as pessoas precisam vir para cicatrizar as suas feridas e não para saírem machucadas. E às vezes é o que nós estamos fazendo, machucando muito mais do que curando. Está errado. São inversões de valores que nós estamos trocando. Porque a igreja estabelecida por Cristo, ela veio para poder curar as feridas que o mundo faz em nossas vidas. E quando nós entramos na casa do Senhor, eu quero restaurar a minha essência de um verdadeiro adorador e não ser mais machucado ainda. E por isso eu preciso ter esse entendimento e mudar a maneira de ser. Eu não posso ser como Pedro, porque Pedro aqui estava representando o mundo, mas Jesus estava representando a igreja, porque o mundo feriu Malco pela orelha, mas Jesus foi lá e restituiu a orelha de Malco e falou: filho, vai em paz. E é isso que nós precisamos estar aprendendo, para que a igreja prospere. Nós temos que dar a nossa vida, e dando a nossa vida, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Nós temos que sarar quem o diabo feriu, quem o diabo destruiu. Nós temos que reconstruir a vida das pessoas, entendendo a situação, porque quando nós caímos, é por não vigiar, é por não orar, é por não deixar a tentação passar longe, mas entregamos a nossa vida às tentações. E Pedro não estava instruindo, Deus não tinha instruído Pedro a carregar a espada naquele momento. A instrução de Jesus para Pedro era orar, interceder e não levar a espada. A instrução de Jesus para mim e para você é esta: apenas ore, apenas busque a minha face. Não durma como Pedro, não deixe de orar, porque se você dormir como Pedro, você vai deixar de orar, e se você deixar de orar, você cai em tentação e faz o que não era para ser feito. Nós precisamos ter intimidade com Deus para não cair. A intimidade não nos deixa cair, e a intimidade é o quê? Uma vida de oração. E Jesus, Ele quer que sejamos sarados essa noite. Jesus, Ele quer que nós, além de sermos sarados, nós venhamos sarar a vida de outras pessoas. Quem vem comigo essa noite? Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Tudo que Jesus quer realmente é sarar as suas feridas. Tudo que Jesus, Ele quer estabelecer sobre a sua vida é um novo tempo. Tempo esse que nós deixamos de lado por causa da situação vivida, porque olhamos para as coisas lá fora e deixamos realmente de buscar o nosso momento com Deus em oração. Deixamos as práticas, o comodismo nos machucar e fazer com que nós